Falar sobre a trajetória do governo Bolsonaro nestes 2 anos e 9 meses de exercício de seu mandato é uma tarefa bem simples. Simples, porém bastante desagradável e extremamente necessária. Simples porque o desempenho de um indivíduo para a realização de determinado trabalho está diretamente relacionado à sua capacidade de o fazer. Bolsonaro, um parlamentar de atuação pífia durante mais de 20 anos na Câmara dos Deputados, produziu o quê? Tarefa desagradável porque temos que ficar falando sobre coisas que estão todos os dias saltando aos nossos olhos. No entanto, não é fácil para a maioria da população entender todo este processo, em razão de não ser bem informada. Necessário porque estamos correndo um sério risco de ruptura democrática, com Bolsonaro no Palácio do Alvorada. A cada dia que se aproxima do final deste mandato, Bolsonaro se sente mais acuado, e quando se sente ameaçado, qualquer indivíduo pode reagir de forma inesperada. Nunca é demais lembrar de como se deu a eleição de Bolsonaro, como e por quê. As origens desta gestão desastrosa estão ancoradas em alguns princípios norteadores da evolução social brasileira. Vamos iniciar esta parte do trabalho analisando o perfil dos apoiadores de Jair Bolsonaro. O perfil do bolsonarista raiz passa por alguns pontos específicos: conservador, liberal e ligado às tradições religiosas cristãs, com ênfase atualmente no protestantismo. Os empresários das atividades agrícolas do país, principalmente das regiões sul e centro-oeste do Brasil. Para esta parcela da população, o discurso bolsonarista de defesa da terra, inclusive com o uso de armas, é muito sedutora. Este sistema também abriga a parcela da população que se desenvolveu de forma mais conservadora. Infelizmente, o Brasil ainda não superou as questões relacionadas com a formação da nossa sociedade. A mistura entre negros escravos e índios nativos, com os colonizadores portugueses e demais europeus que aqui chegaram, não conseguiu produzir uma população homogênea socialmente. As ideias do bolsonarismo, com nuances na supremacia branca, por exemplo, encontram forte ressonância nesta parte da sociedade brasileira. Não é por acaso que nas doutrinas bolsonaristas encontramos eco nas ideias de Olavo de Carvalho e Steve Bannon. Este sectarismo é altamente destrutivo. Atualmente, mesmo dentro dos Estados Unidos da América, que se considera o país mais conservador do mundo, esses ecos estão trazendo preocupação. Existe hoje um aparelhamento para dinamizar e difundir as ideias do bolsonarismo. A utilização da internet, com as redes sociais e até com o uso de ferramentas de comunicação própria, estão criando uma legião de seguidores e impulsionadores do discurso. Identificamos alguns pontos deste discurso. A. As instituições e a democracia estão capturadas por elementos que são inimigos da pátria e da família. B. O sistema de justiça está corrompido e não atende aos interesses do Brasil. C. O presidente da República está sofrendo retaliações por tentar combater esses malefícios. D. Existe uma complacência com os elementos considerados subversivos e comunistas. E. Os políticos são, de um modo geral, corruptos e não atendem às necessidades do país. Não fica só nesses 5 tópicos, mas eu estou usando isso aí como os exemplos do que a gente está enfrentando. A solução para estes problemas é uma ruptura institucional, de acordo com a visão bolsonarista, com a instalação de uma ditadura, com o apoio das Forças Armadas e Bolsonaro no comando desta, abre aspas, revolução, fecha aspas. Nós precisamos começar a levar isso a sério, mais sério do que estamos fazendo no momento. Todo este ambiente está se organizando para atuar no processo eleitoral de 2022. O Congresso Nacional, dentro da norma vigente, afastou a possibilidade de mudança no sistema de votação eletrônica para 2022. A economia e o funcionamento do país não estão indo bem. Isto se reflete na impopularidade do governo. Entretanto, na dialética do bolsonarismo, o presidente aparece menos como responsável e mais como uma vítima,
da atuação dos, abre aspas, vermelhos, fecha aspas, em sabotar sua gestão. Usa-se muito a questão do isolamento social para justificar o enfraquecimento da economia, mas deixa-se de se observar que tal medida para diminuir o contágio e as mortes por Covid-19 não foram exclusivas do Brasil. Nos países em que essas medidas foram tomadas, inclusive até com mais força do que no Brasil, a pandemia foi debelada e as economias estão voltando a crescer, proporcionando desenvolvimento para essas sociedades. O que acontece no Brasil é que, com o nível de desemprego que nós estamos atravessando, como é que a nossa economia volta a crescer? Além disso, o bolsonarismo deixa de dizer, por exemplo, que a política econômica pilotada por Paulo Guedes é a verdadeira responsável por esse crime. O Brasil não gera empregos. Sem empregos, a economia e o PIB se enfraquecem. Os grandes setores de mídia, por sua vez, não batem neste tema, pois isto é de interesse do mercado financeiro, ao qual esses setores estão bem alinhados. No entanto, esta carruagem está virando uma abóbora. Reformas da Previdência e trabalhistas foram vendidas como remédio salvador. Não é o que está ocorrendo. Inclusive, o Senado Federal barrou uma mini-reforma da CLT, que tinha sido aprovada pela Câmara, que retira mais direitos dos trabalhadores. Nós temos uma confluência que está destruindo o nosso país. A pandemia, junto com as políticas antissociais do governo e o levante do sectarismo na população. E não se enganem, não é por acaso. Fora a doença, as demais ações são frutos deste governo e têm como objetivo a captura do Brasil. Se isto acontecer, o retrocesso será tremendo e de efeitos incalculáveis. E, para finalizar, uma boa notícia. O Senado devolveu a medida provisória que alterava o marco da internet, que proporcionaria a possibilidade das fake news nas redes sociais sem que as empresas pudessem retirá-las do ar. O Senado devolveu a SMP para o Bolsonaro e, com isso, ela perde ao efeito. Tudo volta a ser como antes.